Instruções da Palavra de Deus com seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, levando o entendimento para o conhecimento, o despertamento da nossa prudência na fé cristã, dentro dos conceitos da Palavra de Deus, pela qual somos bem-aventurados se seguirmos, se estivermos prudentes, atentos, vigilantes, guardando a palavra e não se mover dela. Meus amados irmãos, meu canal de instruções, ele é muito voltado para corrigir, instruir, repreender, chamar as pessoas para ver os erros que estão vivendo dentro das igrejas, que muitos não estão percebendo, e como eu estou de fora, observo o que estão vivendo dentro, e então eu levo a esses erros, mostro esses erros, despertando você, para você estar atento, consciente e ser prudente para analisar os fatos e observar as coisas que estão se vivendo hoje em nome de Evangelho, para que você volte-se para Cristo, para a palavra, e seja prudente em seguir a Jesus conforme Ele nos orientou, viver a fé cristã como Jesus nos ensina nos conceitos da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidar a sua atenção para você olhar, observar o que eu vou falar para você agora. Preste atenção. A igreja hoje está no sono espiritual. O inimigo conseguiu prender a igreja dentro da igreja, lugar de culto, lugar geográfico, 4 paredes. O diabo conseguiu deter a igreja e tirar da igreja a visão daquilo que é importante, prioritário para a igreja viver. O diabo hoje consegue deter a igreja dentro da igreja 4 paredes, onde os irmãos estão desviados do propósito da igreja, da incumbência, do compromisso, do que é ser igreja, e passaram a viver outros conceitos, que pode ser o que for, menos conceitos de vida de igreja. Então, o que é que eu quero dizer para vocês hoje, meus amados? Hoje, a gente vê a falta de preparação para os crentes hoje defender a sua fé cristã, defender os conceitos do verdadeiro Evangelho. A falta de preparo hoje para os discípulos de Cristo, aqueles que se convertem a Jesus, que passam a viver dentro das igrejas, nos trabalhos, nos movimentos, nas cúpulas das igrejas. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, dentro de muitas igrejas, não estão crescendo, não estão sendo preparados, edificados, ensinados para viver uma fé cristã consciente, com raciocínio, com inteligência e com conhecimento. Então hoje eu quero levar para você essa orientação. Mais de 90%, eu não vou generalizar, mas eu vou botar uma porcentagem aqui muito acima. Eu vou botar 90% dos crentes hoje não estão preparados a responder sobre a razão da sua fé. Como o apóstolo Pedro ensina aos irmãos lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, que devemos estar prontos a saber para responder conforme quem nos pede razão da nossa fé. Nós devemos estar preparados para responder, para falar da nossa fé, persuadir aqueles que contrariam a nossa fé, combater com os conceitos da palavra de Deus contra aqueles que vêm com outros conceitos para nós. Devemos estar preparados hoje. Mais de 90% de muitos crentes não estão preparados. Muitos crentes dentro de muitas igrejas não estão sendo edificados, crescendo na fé, para poder estar pronto, conhecendo a verdade, conhecendo a sua fé, conhecendo os conceitos de Deus, do Evangelho verdadeiro de Cristo, para nele estar firme e não se mover dele. Então hoje eu vejo o diabo com muita sutileza levando os irmãos aquilo que não é importante para o crescimento espiritual. Hoje muitos não estão preparados para defender-se dos conceitos errados em relação à fé cristã. Muitos dos irmãos hoje não estão preparados para se defender dos adeptos das seitas que vêm com ensinos, com instruções erradas para nos tirar, para nos fazer negar os conceitos da fé cristã. Aonde os adeptos de outras religiões, eles se preparam, eles estudam a Bíblia, não para ensinar a Bíblia, mas eles estudam a Bíblia para combater
aqueles que estão com a fé na palavra de Deus, para contrariar os conceitos bíblicos, para tentar os que estão andando dentro da palavra de Deus. Os adeptos das seitas usam a Bíblia, estudam a Bíblia para contrariar a Bíblia e ensinar errado o povo, mostrando a Bíblia. E nós não estamos preparados, muitos de nós, os cristãos dentro das igrejas evangélicas, não estão preparados porque não estão crescendo no conhecimento da fé, no conhecimento dos conceitos de Deus. Não estão preparados para se defender dos falsos profetas, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, né? Do falso evangelho, do evangelho anátema, das doutrinas de demônios dentro das igrejas. Não estão preparados para se defenderem porque não estão sendo preparados no ensino da palavra. Não estão preparados para pregar o evangelho, levando a informação do evangelho, o objetivo, a importância do sacrifício de Cristo. Muitos de nós não estamos preparados para pregar o evangelho, porque pregar o evangelho é levar a informação daquilo que Deus nos mostra para a nossa salvação. Pregar o evangelho não é dizer Jesus te ama, não é sair na rua entregando literatura. Pregar o evangelho é ensinar, é levar às pessoas o conhecimento, a informação da palavra de Deus, do evangelho, das boas novas, informando as pessoas dentro de um diálogo, dentro de um ensino, dentro de um debate. Muitas vezes você tem que persuadir as pessoas às escrituras, você tem que dar resposta a ela das perguntas que elas nos fazem, para ensinar o evangelho, levar a informação, contrariar o erro. E muitos de nós não estamos preparados para isso. Pregar o evangelho não é juntar um bocado de criança, de jovem, de pessoas que ainda nem conheceram as escrituras, já vão para a rua, naquele grupo da igreja, dia de domingo, entregar literaturas. Isso não é pregar o evangelho, isso é religiosidade. Isso é só para cumprir a meta, cumprir a formalidade da religião. Pregar o evangelho é preparar discípulos para fazer discípulos, ensinando as pessoas. Pregar o evangelho é ensinar a palavra de Deus, as informações da boa nova. Então muitos de nós não estamos preparados para isso. Nós não temos o conhecimento da Bíblia para manejá-la bem, usando-a para defesa e combate. Muitos de nós não temos o conhecimento da Bíblia para usá-la bem, manejá-la bem, dentro de um debate com algum contradizente, com algum herético que vem com conceitos contrários. Nós não estamos preparados para usar a Bíblia, manejá-la bem, porque nós não temos intimidade com ela, nós não paramos para examiná-la, nós não paramos para estudá-la, nós não paramos para conhecer os conceitos de Deus ali, porque nós não estamos acostumados a isso. Esse livro é o nosso livro de manual de instrução de regra de fé e prática, é a Bíblia. A Bíblia não é só para a gente pegar ela, ir para a igreja dia de domingo, botar na mão, usar ela, não. Ela não é um adereço, ela não é um objeto da formalidade religiosa. Ela é a bússola, ela é a instrução, ela é a receita para uma vida de sabedoria, de lucidez, sobriedade, de inteligência diante de Deus. Andando com prudência, andando, conhecendo a verdade que liberta. A Bíblia é para examiná-la. Muitos de nós não temos intimidade com a Bíblia, porque dentro das igrejas não estão se vivendo isso. O diabo conseguiu tirar isso do meio da igreja, porque o principal da igreja é a palavra, é conhecer, é estudar, é examinar, é ouvir, é ser instruído, é ensinado para edificação. Só há edificação na igreja de Cristo com a palavra, com a instrução, com o ensino, com a correção, com a orientação. Usamos esse livro apenas como um adereço da formalidade religiosa evangélica, porque muitos chegam na igreja, nem abre, nem examina quando o pastor está pregando, nem analisa ver se condiz com o que ele está falando, bota de lado. Quando chega em casa, bota lá no mesmo canto, só vai pegar no outro domingo ou na quarta, mas não param para examinar as escrituras. Usamos apenas para isso. E o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, dizendo: Timóteo, tu conheces as sagradas letras, as sagradas escrituras que podem te fazer sábio para a salvação. Permanece nela. Paulo dá essa orientação a Timóteo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17.
E Paulo ainda diz a Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículo 3 ao 5, Paulo diz: se alguém vos pregar outra doutrina que não seja conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, é soberbo, essa pessoa está privada da verdade. Não ouça, aparta-te destes. E Jesus ainda disse assim, a um grupo de religiosos que veio até ele com questões doutrinárias, teológicas, contrária, porque não conheciam as Escrituras, o que ela ensinava. E lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque aquele povo estava dentro de um conceito errado. Aqueles religiosos estavam tendo um conceito, um entendimento errado. Nesse texto aqui, o contexto está se referindo a uma pergunta em relação a como as pessoas ressuscitariam. Com quem a mulher do irmão que ficou com um, outro ficou com o outro, com quem ela ficaria lá no céu? Eles não estavam tendo entendimento. Jesus diz: vocês erram com esse conceito, dentro desse entendimento de vocês, porque vocês não conhecem, não examinam as Escrituras, nem conhecem o poder de Deus. Como é importante a palavra de Deus dentro das igrejas, e hoje, dentro de muitas igrejas, não estou generalizando, mas 90% hoje dos crentes dentro das igrejas não estão preparados para defender a sua fé cristã, para ter um diálogo racional, inteligente sobre a fé, com razão, com entendimento, para responder a quem pede a razão da nossa fé. Não estamos preparados, irmão. Por quê? Porque o diabo conseguiu tirar isso da igreja. Não podemos deixar de levar essa instrução, de advertir as pessoas sobre isso, porque é importante essa advertência. O que é que as igrejas estão vivendo hoje? Hoje, dentro das igrejas, o que nós vemos hoje é muita festa. É muito teatro, é muitas homenagens, é muita festividade, é festa de grupo, de departamento, de igreja, é festa de pastor, é festa de não sei o que, é aniversário disso, aniversário daquilo, homenagem. Igreja não é para isso, meu irmão. Igreja não é para essas coisas, isso não edifica. Quer fazer homenagem, quer fazer festividade, faz fora do templo, faz em outro lugar, faz em outra data, a não ser, faz em outro momento, não no culto. Que culto? Não é isso. Culto não é para festa, culto não é para homenagem de ninguém. Culto é para a instrução da palavra, da oração a Deus, oração, estudar as Escrituras. O culto é isso. Não podemos se deixar levar pelo que ensinam os pastores, os líderes hoje, pois podem conduzir o povo ao erro. Pode levar o povo a cair, a tropeçar. Isso aconteceu com o povo de Judá, com o povo de Israel. Lá em Malaquias capítulo 2, versículos 7 ao 9, o Senhor repreende os sacerdotes, da onde dos lábios deles saía o ensinamento para o povo. E Deus diz: vocês fizeram o povo tropeçar, porque vocês deixaram a minha lei, não ensinaram o povo a minha lei, levaram para outro lado. É o que acontece hoje. Muitos pastores dentro das igrejas, muitos líderes de igreja, não estão ensinando o povo a palavra, saíram da palavra. Estão ensinando outras coisas, levando a igreja a viver. Festividade, homenagem, é tanta coisa hoje. É campanhas, é movimentos. É poder, milagre, movimento místico, de unção, de poder, de milagre. De tantas coisas hoje dentro da igreja. É devoção, é prática da igreja. É culto disso, é religiosidade. É trabalho não sei de quê, trabalho não sei de quê. E a igreja está perdendo a visão, porque está dentro desses movimentos, dentro dessas festividades, dentro dessas homenagens, dentro dessas trocas de amizade, um grupo com o outro. Vem um grupo daqui cantar aqui, vem uma festa daqui. É festividade de grupo de oração, é festividade de departamento dos homens, é festividade do círculo de oração, festividade da mocidade, é festividade de aniversário de pastor, é aniversário de igreja, é aniversário não sei de quê, não sei de quê. É tanta festa dentro das igrejas hoje, igrejas enfeitadas, igreja cheia de pessoas para viver o emocionalismo, a satisfação, mas não para ser edificado no ensino, na instrução da palavra. Temos que vigiar e sair desse meio, meus irmãos. Isso não edifica. É preciso examinar se o que os seus líderes estão instruindo a vocês condiz com a palavra de Deus, condiz com as Escrituras. Devemos ser como os crentes de Bereia. O Senhor Jesus, Ele disse: vocês errais por não examinar, não conhecer as Escrituras. Disse aos líderes religiosos. Deus falando pelo profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6.
Deus diz que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e porque rejeitaram o conhecimento. O povo foi destruído porque faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento, rejeitaram o conhecimento. É o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas destruídas da fé, não estão mais na presença de Deus, não estão mais na fé cristã verdadeira do Evangelho, apostataram da fé, estão vivendo o Evangelho anátema, seguindo doutrina de demônio, vivendo movimentos, vento de doutrina dentro dessas igrejas, o povo tudo morto. É preciso acordar, meus irmãos. Igreja não é para viver festividade constante. Alguém diz assim, mas a igreja tem que se alegrar porque vai ter festa. Festa aqui não, meu irmão. Aqui é luta, aqui é batalha, aqui é peleja, aqui é perseverança, aqui é estar pronto, porque estamos diante de batalha e nós devemos saber que festa não é aqui, festa é lá. Quando a gente chegar, por enquanto aqui é batalha, é peleja. Temos que estar atentos, temos que estar combatendo constantemente, não vivendo esse emocionalismo, perdendo a razão, o entendimento, vivendo tanta festividade da igreja, é aniversário, é festividade, é homenagem, é teatro, é tanta coisa menos a palavra, e o povo gostando disso, o povo desprezando o conhecimento, porque não estão mais aptos a ouvir a palavra, não aceitam mais ir para um culto, porque culto não é isso que hoje fazem dentro das igrejas. Culto é ir ouvir a palavra, ver a orientação da palavra para nos corrigir, nos repreender, nos orientar, nos ensinar, nos instruir. Isso é culto. Oferecer um culto racional a Deus, espiritual, com hinos de louvores a Deus espirituais, com um momento de oração e a palavra em primeiro lugar. A palavra ali é a prioridade da igreja, é a palavra. Hoje não tem. Hoje nós estamos vivendo uma geração de crentes, de cristão, que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Uma geração de cristãos mortos. Igrejas mortas, que tem nome só, nome de que vive. Igrejas que o Senhor Jesus está do lado de fora. Igrejas que estão mais se preocupando com as coisas desse mundo do que com as coisas do alto. Hoje o que as igrejas estão vivendo é muita festividade, é campanhas, é movimentos, é poder, milagre, rituais religiosos, devoção, práticas. Estão vivendo só o formalismo religioso. Porque hoje tem jejum, hoje tem campanha, mas isso tudo é só formalidade religiosa. Não estão se disponibilizando verdadeiramente a palavra de Deus, aí buscar o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o líder dessas igrejas, muitos líderes dessas igrejas que vivem isso, não tem compromisso com a palavra, eles querem agradar a multidão que estão ali dentro, eles preferem fazer festa, fazerem campanha, fazerem movimento místico dentro das igrejas, de poder, de milagre, de maravilha, mas eles não estão preocupados com a palavra, porque ele não tem compromisso com a palavra. Ele quer a igreja cheia, ele quer o povo satisfeito, ele quer que o povo seja frequente, constante nos cultos. Ele não está preocupado em que o povo seja edificado, conhecendo a verdade de Deus que liberta. Muita gente dentro das igrejas aprisionado, perturbado, oprimido, enganado, iludido, dentro das mentiras, dentro dos movimentos que vivem. Mas quando estão naquele momento, há uma satisfação, há uma alegria, há um gozo. Chegam até a dizer, eita, hoje foi forte o culto, Deus se fez presente, Deus fez maravilha. Que maravilha Deus está fazendo? Se não há arrependimento, se não há crescimento, se não há entendimento, se não há desejo pela palavra, que maravilha é essa? Bora despertar, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, eu, evangelista Wellington Ramos, convido você a atender a essa orientação que você está sendo agora levado para você, que está sendo levado para você. Atente para isso. Você precisa crescer. Hoje a gente vê os irmãos tudo sem conhecimento de Deus. Fala de Deus como os ímpios falam, mas não de Deus como diz a Bíblia. Não tem conhecimento de Deus dentro dos conceitos da palavra. Fala de Deus como eles entendem, como vê lá nos púlpitos, como vê os homens falando. Não conhece a Deus por não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Estão aí essas igrejas vivendo. Irmãos, eu vejo hoje em dia no Face é um comercial de festividade dentro das igrejas. Hoje em dia no Face a gente vê as igrejas tudo enfeitadas, cheias de adereços, para atrair a multidão, o povo brincando lá de poder de Deus, de maravilha, de profeta. Não tem palavra, não tem instrução, não tem entendimento. O povo tudo leigo, não conhece sobre doutrina, sobre ensino nenhum da palavra de Deus.
não estão sendo orientados sobre vida eterna, sobre remissão de pecado, sobre justificação, sobre a vida de renúncia, a vida de aflição, de tribulação, mas de gozo no Espírito Santo. Não estão sendo orientados sobre a vida aonde tem que se negar, a vida aonde tem que buscar os tesouros do céu, aonde tem que priorizar, onde tem que olhar, onde tem que focar. Hoje estão vivendo dentro desse movimento de poder, de presença de Deus, de manifestação de Deus. Tudo isso não passa de emocionalismo e de vazio, porque Deus não está dentro dessa situação, porque Deus não está ali, porque ninguém está sendo edificado. E aonde Deus está, o povo é edificado. O povo está vivendo aquele momento satisfatório dentro das igrejas, naquele momento de culto, 2 horas, naquela festividade, mas quando sai dali, não tem nenhum arrependimento, não tem uma vida de negar-se, de pautado nas Escrituras, de renunciar aos desejos e sentimentos do coração que faz o homem pecar. Não tem um conhecimento para defender a sua fé cristã diante de um ensino herético. Não são prudentes para analisar o que pregam os pastores, porque eles não estão dispostos a olhar a palavra. O pastor pregou, está pregado. Aquilo que foi ensinado pelo líder, pelo pastor, pelo dirigente, é aquilo que eu vou fazer porque é aquilo que Deus quer. Não! Temos que examinar o que ensina esses líderes, os pastores, porque nós temos que ser como o crente de Bereia. Era Paulo pregando, mas Paulo foi questionado e foi ali analisado o que ele pregava pela palavra. Os crentes de Bereia foram prudentes. Seja prudente. Tem gente que fica só comendo o que é dado pelos pastores, o que vem no púlpito. Às vezes está lá homens que não têm conhecimento de Deus. Às vezes está lá profetas que não têm nada a ver com Deus, pregando, profetizando, ensinando, levando o povo a viver rituais, movimento para alcançar a bênção, tudo fora dos conceitos de Deus, vivendo um movimento que não tem nada a ver com o Evangelho, vivendo um Evangelho anátema, vivendo doutrina de demônio, vivendo ventos de doutrina, sendo enganado por homens corruptos, enganador, mercenário, avarento, cobiçosos, gananciosos, que vivem isso por lucro. Tendo lucro desse povo que não tem conhecimento da palavra, porque desprezam o conhecimento. Desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. O Senhor quer abrir a tua mente que está entenebrecida, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Estão vivendo uma trevas, um Evangelho que não é luz, um Evangelho que é trevas, um Evangelho que é outro Evangelho, não é o Evangelho que Jesus pregou. Então, essas festividades na igreja, isso é uma estratégia de Satanás para prender o povo cristão dentro das 4 paredes, dentro das festividades. E com isso, a igreja não cumpre seu ofício, não vive o que uma igreja deve viver. Hoje as igrejas vivendo só de festa, uma com a outra, uma convidando a outra, outra vem para aqui para dentro, a outra vai para lá para dentro. Vive um poder de Deus entre 4 paredes, entre aquelas reuniões entre si. Não prega o Evangelho, não faz a obra do reino de Deus. Não vão viver como luz no mundo, porque a luz tem que brilhar no mundo, é fora, não é dentro de 4 paredes não. Aí fica esse ritual dentro das igrejas, essas campanhas, essas festividades, esses movimentos. Aí a igreja aqui faz um aniversário, chama outra, e é o ano todinho de festa, é o ano todinho de homenagem, é o ano todinho de homenagem, de festividade, de celebrações, de teatros, de apresentações, de movimentos. E o povo continuando leigo, sem conhecimento, não sabe se defender, vivendo debaixo do que o homem ensina lá em cima, do que os pastores estão ensinando, acreditando em tudo e não sendo prudente para examinar as Escrituras, para ver se está tudo conforme a sã palavra, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém vos ensinar outro evangelho que não seja conforme a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, não receba, é soberbo, esse homem é privado da verdade. Então, meu irmão, é muito sério isso que eu estou falando. Eu só prego aqui correção, porque eu vejo que a igreja está precisando. Essas festividades, irmãos, é uma sutileza de Satanás, é uma investida de Satanás e os irmãos não estão percebendo. Muitos pastores estão deixando isso acontecer porque gostam, porque as igrejas enchem. Pastor quer, muitos pastores, não estou generalizando, principalmente esses pastores dessas igrejas por aí que não tem compromisso com a palavra, que só vive isso o tempo todo, campanha, festividade e movimento e isso aí.
Eles não têm compromisso com a palavra, porque eles não estão preocupados com o crescimento espiritual do povo que está lá. Eles estão preocupados com o crescimento de números da igreja, para assim ser benefício para ele. Então preste atenção nisso. Eu prego corrigindo, exortando, repreendendo, ensinando, instruindo, porque a palavra de Deus ela é para isso: corrigir, ensinar, instruir, refutar, repreender, porque é isso que a igreja precisa. É isso que a igreja vive. A igreja não vive isso que muitas igrejas estão vivendo hoje. Então, preste atenção nisso. Vem comigo, o evangelista Wellington Ramos, sendo edificado na palavra de Deus. Entra no meu canal no YouTube, minha página no Face, se inscreva e seja abençoado com instruções que vai abrir os teus olhos e te dar entendimento da verdade que liberta.